Bem-vindos ao meu canal! Meu nome é Luíse, eu sou médica veterinária e hoje nós vamos falar sobre um dos animais mais nobres e maravilhosos do mundo, os unicórnios, os cavalos. O tema do vídeo é 10 coisas sobre cavalos que você não sabia, provavelmente. Vamos lá? Possui o segundo maior olho entre todos os mamíferos terrestres. Ele só perde para o alce. É isso mesmo, mesmo tendo animais muito maiores que o cavalo, por exemplo, o elefante, o hipopótamo, o rinoceronte, ainda assim o cavalo possui um dos maiores olhos. E por quê? Porque o tamanho do olho não está apenas relacionado ao tamanho do animal, e sim a um segundo fator, que é a velocidade com que esse animal se desloca. Ele pode ultrapassar 50 km por hora durante o galope. Outra coisa muito legal é que o cavalo tem uma visão de praticamente 360 graus. Isso mesmo, ele consegue olhar tudo ao redor dele. Ele tem apenas 2 pontos cegos. Quando ele está usando a visão binocular dele, fica um ponto cego aqui logo na frente e diretamente atrás dele. Tudo o resto ele consegue ver. Na frente, como eu falei, com a visão binocular, semelhante à nossa, e dos lados ele tem uma visão independente dos dois planos. Isso é muito legal. Então, com o olho direito ele pode estar vendo um gato subindo uma árvore, e com o olho esquerdo está vendo o tutor dele trazendo uma cenoura. Nós, seres humanos, jamais iríamos conseguir fazer isso. A gente não consegue, a gente só consegue focar uma coisa de cada vez com os dois olhos. Número 2. O cavalo não possui pele grossa. Mas muita gente mesmo acredita que o cavalo tem uma pele extremamente grossa. E até usa esse suposto fato para justificar, por exemplo, chicotear os cavalos. Ah, ele tem a pele grossa, ele nem vai sentir mesmo, então ó, posso chicotear à vontade, que não tem problema. Tem problema sim. Em 2015, saiu um estudo realizado pela doutora Lydia Tong, da Universidade de Sydney, que mostrou que, na realidade, os cavalos possuem uma epiderme menor do que a epiderme humana. Essa camada externa, que fica entre os estímulos externos e os receptores de dor, é menor no cavalo do que no ser humano. Aqui, vocês podem ver duas figuras. Na parte de cima, é a pele do cavalo. Como vocês podem ver, ele tem 0,05 milímetros de profundidade. Já na de baixo, no ser humano, você consegue ver que ele tem 0,08 milímetros. A do ser humano é significativamente maior do que a epiderme do cavalo. Além disso, o cavalo possui mais receptores para dor do que o ser humano. Com mais receptores, a sensação de dor vai ser intensificada. Isso nos obriga a pensar sobre o uso do chicote em cavalos. A ciência já comprovou, já fazem 4 anos, que não só eles sentem dor, como sentem mais dor do que um ser humano chicoteado com a mesma força. Número 3. O cavalo não consegue dormir de pé. Essa aposto que você não sabia. Muita gente acredita que o cavalo consegue descansar completamente, dormir profundamente, ficando de pé. Isso não é verdade. O cavalo pode sim descansar em pé. Ele trava os ligamentos e tendões de uma forma que ele permanece na posição ereta, sem precisar quase fazer força muscular. Isso lhe dá uma cochilada, tira uma soneca ali, mas ele não consegue atingir o estágio de sono mais importante, que é o do sono REM, aquele em que você sonha, em que tem um relaxamento muscular completo, e é aquele que você realmente descansa, aquele que realmente é um sono restaurador. E como funciona então o sono dos cavalos? De acordo com uma médica veterinária pesquisadora especializada em pesquisar o sono dos cavalos e os distúrbios que acometem esses animais durante o sono, Mônica Alemã, ela afirma que o cavalo necessita de apenas 3 horas por dia de sono. Dessas 3 horas, uma parte pode ser sim feita descansando, tirando uma soneca de pé. Porém, 30 a 40 minutos a cada 24 horas, o cavalo necessita deitar para poder fazer o sono REM. Ele não vai fazer isso de uma vez só. Ele vai deitar alguns minutos de cada vez ao longo das 24 horas, especialmente de noite. É curioso também que os cavalos eles são animais sociáveis, eles são animais que vivem em grupos e
um ajuda o outro. Você dificilmente vai ver todos os cavalos dormindo juntos, deitados no chão. Em casa mesmo eu tenho 2 cavalos, e quando um deles está deitado, dormindo, o outro está de pé vigiando. E depois eles se alternam, assim todos os cavalos podem descansar em segurança. 4. A carne de cavalo, ela é muito consumida na maior parte do mundo e o Brasil é um dos maiores produtores de carne de cavalo. Sim, o Brasil mata bastante cavalo. De acordo com os últimos dados que a gente tem, em 2017, foram mais de 10 mil cavalos mortos. Antigamente nós tínhamos, em 2012, 7 abatedouros de cavalo, no Paraná e em outros estados também. E o mais curioso, nós temos apenas 2 abatedouros ativos no Brasil. Um fica em Minas Gerais e um no Rio Grande do Sul. Por que eu digo curioso? Curioso porque esses 2 estados são o berço de 2 das raças mais famosas e propagadas no Brasil. Em Minas Gerais, o manga larga marchador. E no Rio Grande do Sul, o cavalo crioulo. Inclusive, o cavalo crioulo é considerado patrimônio por lei no estado do Rio Grande do Sul. E daí todo esse amor pro cavalo, de repente, acaba, né? Quando surge a oportunidade de ganhar um dinheiro. Os maiores países importadores são a Bélgica, o Japão, outros países da União Europeia, África do Sul. Na realidade, boa parte dos países consomem carne de cavalo. Inclusive, por lei, é permitido o consumo no Brasil. Cerca de 1% dos animais mortos permanecem no Brasil e são consumidos aqui. Felizmente, a cada ano que passa, tem se matado menos animais, não porque o brasileiro está se importando mais, e sim porque os outros países não querem a nossa carne brasileira. Alguns cavalos exportados para a Bélgica, quando chegaram lá, foi feita uma análise e tinha o anti-inflamatório naproxeno. Muito provavelmente eram cavalos de corrida descartados, ou alguns cavalos de esporte que tiveram lesões e foram tratados. Como não melhoraram, foram descartados e mortos. É um fato muito triste, até porque os nossos cavalos, eles não são cavalos criados especialmente para isso. Os nossos cavalos, sem exceção, eles são cavalos que têm um nome, que trabalharam uma vida inteira para o ser humano. O brasileiro ama cavalos. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo um link de um abaixo-assinado para a gente pressionar o Poder Legislativo. Assine e compartilhe com seus amigos, com seus contatos, para a gente conseguir fazer esse movimento para impedir a matança de cavalos no território brasileiro. Item 5. O cavalo possui 5 corações. Corações entre aspas, né, gente? Ou seja, 5 formas de bombear o sangue pelo corpo dele. O primeiro, obviamente, é o coração, o mesmo que o nosso, o coração de verdade. E ele possui 4 corações auxiliares, que são pequenas bombas que ficam debaixo dos cascos dos cavalos. São as ranilhas. Elas têm o formato de V, feitas de um material que parece uma borracha. Elas têm uma certa elasticidade e possuem 2 funções principais. O cavalo galopa, corre, trota. Quando bate no chão, a ranilha absorve parte do impacto, poupando as articulações e o sistema ósseo do cavalo. Além disso, ela auxilia no retorno venoso. Isso é, o cavalo é muito alto, a força da gravidade dificulta com que o sangue retorne ao coração, e quando ele caminha, existe um espaço ali onde tem muitos vasos sanguíneos, se acumula o sangue ali, e quando ele caminha, ele pressiona e expulsa esse acúmulo de sangue de volta para o coração. Isso mostra o quanto é importante que o cavalo se exercite e possa caminhar livremente. Isso é um dos vários motivos para não se manter um animal numa baia por muito tempo. Como numa baia o animal mal consegue se movimentar, ele caminha muito menos do que se ele tiver acesso a um piquete, acesso a uma área livre. E então, consequentemente, pode sofrer com inchaços e outros problemas de saúde. 6. Os mustangs americanos não são cavalos selvagens. Os cavalos têm certa facilidade de retornar à vida livre. Por isso, hoje existem vários grupos de cavalos que nós comumente chamamos de selvagens, porém, tecnicamente, eles não são. Os famosos mustangs americanos, os pôneis de Exmoor, os brumbies na Austrália, todos esses são grupos de cavalos cujos ancestrais eram animais domesticados, que apenas voltaram ao estado selvagem porque fugiram ou foram abandonados pelos europeus. Por isso, tecnicamente, eles são animais ferais, cavalos ferais e não cavalos selvagens. Para dizer que o animal é selvagem, ele não pode
ser descendente de um animal que era domesticado. E então, hoje nós temos apenas um tipo de cavalo que se enquadra nessa categoria de cavalo selvagem, que é o Przewalski. Ele habita as estepes da Mongólia e é a única espécie de cavalo selvagem que temos hoje. Existiam outras, como Tarpãs, mas foram dizimados pelo homem e, infelizmente, o próprio Przewalski corre risco de extinção também. Isso é bem curioso, né? Então, quando a gente lembra dos índios norte-americanos com seus cavalos com pelagens exóticas, cavalos selvagens que eles capturavam e domavam, assim como os índios charruas aqui do Rio Grande do Sul, na realidade, eles estavam apenas domando cavalos descendentes de animais domesticados trazidos pelos europeus. E é interessante essa facilidade que o cavalo tem de voltar a viver sem a interferência do homem. Isso não acontece, por exemplo, com outras espécies de animais domésticos. Demonstra que no DNA dele, ele ainda tem muito de um animal silvestre, um animal selvagem. Muitos cavalos são ariscos, são tímidos por natureza e se assustam com facilidade. A gente tem que ter essas características em mente quando a gente pensa em como abordar um cavalo, como se relacionar com um cavalo. 7. Você sabia que o cavalo consegue reagir ao pousar de uma mosca e tremer a pele para espantar esse inseto? Sim, o cavalo consegue fazer isso graças a um músculo chamado panículos carnosos. Até parece nome de feitiço, né? Panículos carnosos! Opa, tá filmando, né? O panículos carnosos é o músculo mais superficial dos cavalos. Ele usa para espantar insetos que incomodam e também reagir a algum corpo estranho. Por exemplo, as primeiras vezes que ele sente a espora ou contato com alguma parte do cavaleiro que ele não está acostumado, ele pode reagir tremendo a pele nessa região. O que é interessante é notar que o cavalo ele é capaz de todos os dias sentir, perceber o pousar de uma mosca. Qual é a força que faz isso aqui? E reagir a esse estímulo. Enquanto isso, tem muitos cavaleiros que usam chicote, espora, batem os calcanhares na barriga do cavalo, justificando que se não fizer isso, o cavalo não vai sentir ou não vai perceber aquele comando. Na realidade, se tiver a mesma força ou superior ao pousar de uma mosca, sim, ele vai sentir e ele é capaz de reagir. Agora, se ele quer ou não reagir, daí é outra história. Número 8. Os cavalos são extremamente bem educados à mesa. Tudo bem, eles comem com a boca aberta às vezes. E às vezes podem derrubar um pouco de comida assim. Mas eles não arrotam na mesa, nunca! E também não vomitam. Isso você podia até saber que cavalos não vomitam e arrotam, se você já tem experiência com cavalos. Mas você saberia dizer por quê? Primeiro, os músculos do final do esôfago, principalmente a válvula que chama de cárdia, que é a válvula que separa o esôfago do estômago, é muito forte, mas muito forte mesmo, bem mais forte do que em outros animais como nós, por exemplo. Segundo, o ângulo de conexão é muito mais baixo do que em outros animais, o que dificulta o retorno do alimento para o esôfago. E mais, no cavalo, quando o estômago está dilatado, se torna ainda mais difícil essa saída do conteúdo estomacal. Então, realmente sem chance de vomitar. O terceiro fator é que o estômago do cavalo está bem dentro da caixa torácica. Então, os músculos abdominais não conseguem pressionar o estômago para facilitar o vômito da mesma forma que nós conseguimos. Por último, o cavalo tem reflexos de vômito muito pequenos ou até inexistentes. Diferente da gente, que você vai escovar o dente, coloca a escova muito para trás, já te dá aquela ânsia de vômito, já te dá um reflexo. Os cavalos não têm esse reflexo. Então, realmente, os cavalos não vomitam nem arrotam. Evolutivamente, tem algumas teorias do porquê isso acontece, mas ninguém sabe ao certo. Tem outros animais também que não vomitam, e com base nessa observação, se percebeu que eles em geral são presas. Por exemplo, o coelho, o cavalo. Então, se supõe que isso seria para evitar que durante a fuga desse náusea no animal e ele tivesse que parar para vomitar. Obviamente, ele seria comido e morto rapidamente. Não ia deixar descendente, e daí foi por isso os que tinham maior dificuldade de vomitar
eram os que sobreviviam, e assim foi passando esses genes, essas características anatômico-fisiológicas que permitem que o cavalo não vomite. Hoje em dia, a cólica, problemas gastrointestinais que acometem os equídeos, que são de difícil resolução muitas vezes. Porque se nós comemos algo que não caiu bem, a gente vomita, então estamos bem, né? Agora, no caso do cavalo, não, ele não consegue vomitar. Então, muitas vezes aquilo aumenta a pressão, provoca torção de alças intestinais, e isso vai provocando muita dor no animal, e muitas vezes o cavalo, inclusive, vem a óbito. Os cavalos podem se comunicar por meio de símbolos. De acordo com um trabalho publicado na Applied Behavior Animal Science, uma revista científica, um grupo de pesquisadores na Noruega, do Instituto Veterinário Norueguês, conseguiram ensinar 23 cavalos a se comunicarem utilizando símbolos. Todo o treinamento foi feito com meio de reforço positivo, ou seja, não teve nenhum tipo de pressão, chicote nem espora, apenas uso de um marcador, como um clicker, só que eles usaram um marcador verbal, e recompensas em comida, que foi cenoura picada em fatias, em rodelas. Então eles ensinaram os cavalos a utilizar 3 símbolos para se comunicar em relação à preferência do uso ou não de capas de frio. Não sei se você que está assistindo sabe, mas os cavalos, quando está frio, é comum os donos colocarem neles capas, cobertores, para ajudar a aquecer. Porém, muitas vezes a gente fica na dúvida, será que o cavalo tá com frio? Será que o cavalo tá com calor? E foi exatamente para tirar essas dúvidas e também, é claro, para estudar a comunicação e inteligência dos cavalos que os pesquisadores escolheram esse tema para trabalhar. Como que o cavalo se comunicava? Ele era solto no piquete, que tinha 3 painéis. Um deles tinha um símbolo na vertical. Esse símbolo significava tire a capa de frio. Um outro símbolo era um traço na horizontal. Esse símbolo significava coloque a capa de frio. E tinha um terceiro painel que não tinha nada escrito, totalmente branco. Esse significava que o cavalo não queria que mexesse. Deixe do jeito que está. Se está sem capa, continua sem capa. Se está com capa, continua com capa. Para surpresa dos pesquisadores, em apenas 2 semanas, todos os cavalos aprenderam com facilidade o que significava cada um dos símbolos. Inclusive, foram treinados em períodos bem curtos, 2 ou 3 sessões de 5 a 10 minutos. Depois, os pesquisadores já começaram a testar os animais em situações reais. Teve um dia, por exemplo, que estava 20 e poucos graus e foi perguntado para os cavalos o que eles queriam. 10 cavalos já estavam com capa e os outros sem. Todos que estavam com capa pediram para tirar. E todos que estavam sem capa marcaram o painel em branco. E depois eles testaram o que os cavalos queriam. Em um dia de extremo frio, estava apenas 7 graus, estava chovendo forte e com muito vento, ou seja, muito frio. Todos os cavalos pediram para colocar capa. E bem interessante, já por exemplo, quando estava 9 graus e não estava tão frio assim, 2 cavalos preferiram ficar sem capa. O que mostra? Além de mostrar que os cavalos são altamente inteligentes, porque aprenderam muito rápido, mostra que os cavalos são capazes de entender que um símbolo significa uma ação, e além disso abre um campo enorme de possibilidades. Quantas coisas a gente não pode perguntar para os cavalos? Quantas coisas será que eles têm a nos dizer e que eles apenas não sabiam como? E nem a gente sabia a maneira correta de perguntar. Com o uso de símbolos, as possibilidades são infinitas. E em breve, tenho certeza que novas pesquisas vão sair sobre o assunto. Número 10. Cavalos são animais tão inteligentes que podem ser utilizados como animais guia para pessoas com deficiência visual. O primeiro cavalo guia de cegos foi treinado em 1999 e a partir daí muitos outros animais foram treinados para a mesma função. Existe uma associação nos Estados Unidos, The Guide Horse Foundation. É uma associação que entrega os animais sem custo para as pessoas com deficiência e trabalha apenas com doações e serviços voluntários. Esses animais são extremamente inteligentes. Eles aprendem 23 comandos verbais, eles são capazes de guiar com segurança a pessoa cega em diversas situações, eles são treinados para fazer as necessidades apenas em locais adequados, eles são capazes de andar de carro, de táxi, de avião, de metrô, tudo o que você imaginar. São cavalos pequenos, mini cavalos ou cavalos miniatura.
são menores ainda do que um pônei. E daí alguém pode se perguntar, mas por que não um cachorro? Por que um cavalo? Existem muitas pessoas que gostariam de se locomover com maior independência, porém não querem um cachorro. Por exemplo, muçulmanos. Muçulmanos têm a crença de que cães são animais impuros, eles não gostam de cães dentro de casa. Alguns muçulmanos, pelo menos. Outros aconteceu que perderam um animal e não querem ter uma perda novamente. Nós sabemos que os cachorros, eles vivem relativamente pouco e a vida útil, eu não gosto desse termo, e o número de anos que eles conseguem trabalhar é pequeno. Um cachorro cão guia de cegos com 6, 7, no máximo 8 anos, em geral já está se aposentando. Com 12, 13 anos, muitas vezes eles morrem, às vezes até antes, e a pessoa sofre muito com isso. Já os cavalos miniatura, eles vivem 1/3 mais com um cavalo de grande porte, então é normal com que eles passem dos 30 anos. Além disso, eles soltam muito menos pelo. Com o cachorro, muita gente acha que é um animal de estimação e tenta bloquear, impedir a entrada. Já com o cavalo, todo mundo de imediato percebe que é um animal de trabalho. Obrigatoriamente ele não fica em apartamentos, tá? Ele precisa ter um espaço externo com grama para ele poder pastar, tudo, caminhar. No caso de um cachorro, necessariamente o cachorro cão guia de cegos precisa morar dentro da casa. Também a memória do cavalo, em geral, é superior à do cão. Pelo menos segundo essa instituição que treina cavalos. Eu sei que a questão do uso de animais como guia de cego tem uma série de fatores bem questionáveis. Por exemplo, de onde vêm esses animais? Será que eles são retirados muito cedo da mãe? Quando eles se aposentam, para onde eles vão? O cavalo, a gente sabe que ele precisa comer cerca de 16 horas por dia, por causa da fisiologia dele. Será que um cavalo guia de cegos, ele vai conseguir ter as suas necessidades atendidas? Tem uma série de questões a serem debatidas, mas isso eu vou fazer um vídeo separado para falar da questão de se utilizar animais para assistência do ser humano. E nesse momento aqui do vídeo eu só trouxe esse assunto para provar para vocês que cavalos são altamente inteligentes, eles aprendem com facilidade, eles têm excelente memória, ele consegue desviar dos obstáculos, escolher uma rampa ao invés de escolher uma escada, saber o momento certo de atravessar a rua. São tarefas muito complexas, muito difíceis para qualquer animal, e o cavalo desempenha essas funções com maestria. Esses animais não são trabalhados com espora, nem com chicote, nem com embocadura. Então fica a questão, será que não está na hora de a gente começar a treinar os cavalos também com reforço positivo? Eu acho que essa é uma mudança que está começando agora no mundo dos cavalos. Tem cada vez mais pessoas indo atrás de um clicker, trabalhando com petisco, dando recompensa de verdade para o animal. E não só isso de pressão e alívio, né? Que alívio não é recompensa. Isso eu vou falar em outro vídeo. Acho que uns 20 anos atrás começou a mudar no mundo dos cachorros. E hoje trabalha muito com cães com reforço positivo, com clicker, com comida. Inclusive em esportes de altíssimo rendimento, com brinquedo, como agility, ou mesmo dentro das polícias, dos exércitos. Da mesma forma que é feito com a maioria dos outros animais. Já no mundo dos cavalos, essa mudança ainda não aconteceu. Esperamos que não demore muito pro bem dos cavalos. É isso aí, essas foram as 10 coisas que você não sabia sobre os cavalos. Ou eu imagino que você não sabia. Se você sabia alguma delas, posta lá nos comentários. Se você não sabia de nenhuma dessas curiosidades, coloca lá a que mais te surpreendeu. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com outras pessoas que amam cavalos ou animais em geral, se inscreva no canal e também lembra de ativar o sininho para você ficar acompanhando o novo vídeo assim que for publicado, que em geral é na quinta-feira. Patas em Pauta, o canal de quem ama animais. Até a próxima!